pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma edição do Telecom Café, o jornal aqui da Clinitec, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da internet. Estou novamente aqui com o José e com o Everton. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Então, eu queria ver de vocês como foi o surgimento da internet, como os primórdios, como que ela veio para o Brasil. A internet ela começou praticamente nos Estados Unidos, né, da parte militar, em 1962. Foi todo mundo que mexe com parte de internet, de rede, sobre a ARPANET, que é a primeira rede, que digamos assim, de interligação entre um ponto e outro. No Brasil, ela começou a se difundir em algumas universidades em 88, né? E em 96 começou a ter o Brasil começou a ter seus próprios backbones, suas próprias redes a partir dessa data. No Brasil, então, teve uma diferença ali de 26 anos, né, entre o surgimento até chegar aqui. Essa diferença, esse tempo que levou para chegar aqui, vocês conseguiriam dizer se hoje a internet que nós temos aqui, ela é comparável com a internet que a gente vê em outros países já, ou esse atraso para chegar também, isso na visão de vocês, né, não é uma questão técnica? Na nossa visão, assim, a gente já tem relatos de alguns conhecidos nossos que moraram na Espanha, alguns foram visitar a China, que a internet lá é bem mais evoluída, entendeu? Tem uma velocidade entregue para o cliente. Isso conta muito, que hoje o provedor ele compra link de alguma operadora, das grandes operadoras, das grandes teles. Isso no Brasil o valor é caro. Então por mega o valor é caro hoje. Então, e lá fora o governo incentiva a levar uma fibra em um determinado local, então tem ajuda do governo e apesar do link ser um pouco mais em conta, né? Pouco não, bastante mais em conta, que entregam. Há um tempo atrás, tem um conhecido meu, enquanto a gente falava em 20 mega, 15 mega entregando internet do cliente, ele tinha 100 mega na Espanha. Eu queria ressalvar um pouquinho aqui que a diferença não está igual aos tempos atrás que a gente levou quase 20 anos, mais de 20 anos para a gente iniciar o processo de uso de internet, né? Mas como o Everton falou, quando a gente estava falando de 20 mega, lá fora, em outros países, já falava-se 200 mega, 500 mega, outras velocidades, né? Mas hoje, assim, eu vejo que a diferença é coisa de, sei lá, meses hoje, que estão falando. Quando a gente falava isso aí, eu acho que era o quê? Um ano atrás, né? Um ano ou 2 anos atrás, a gente falava sobre esses planos de 20 mega. A gente já via que fora do país já tinha velocidades de 200, 300 mega. E hoje a gente já está oferecendo essas velocidades assim de 100, 200, 300, 500 mega. E lá está mais ou menos, eu acho que a gente está falando mais ou menos quase a mesma linguagem, né? A diferença é bem pouca já hoje, assim, falando mundialmente, né? Uhum. Eu vejo isso até na nossa região aqui, a diferença aí, um pouco mais de 2 anos que eu estou na empresa, dos planos que a gente oferecia lá atrás e a evolução que a gente tem com os planos que a gente entrega hoje, né? Tanto no rádio quanto na fibra. O rádio ali a gente entregava 1 mega, hoje em dia a gente já está entregando 15, 20 mega, dependendo do local. A fibra a gente já consegue entregar aí, como você comentou, 500 mega. Você iniciou na empresa, já falava de mega, né, Everton? E quando a gente iniciou todo esse processo de internet aí, era KBPS, né? KBPS. Era 32 KBPS, 32, 64 e 128. Eu lembro disso ali. A dial-up, se eu não me engano, porque o meu primórdio, pelo menos na internet, acho que entregava isso, não? Não, a discada ela entregava, quando tu pegava uma conexão boa, 52K com modemzinho, Lucent, todo mundo já ouviu falar nesse Lucent. Aí tinha o S-Robotics, que era o top, era 3 vezes mais caro que o Lucent, e pegava ali 50 kbps, 33.600, então era essa velocidade que tinha hoje. Hoje não, naquela época, na realidade. Isso que a tua estrutura, a tua linha telefônica da operadora de telecom que te entregava o telefone tinha que estar excelente, né? Não podia ter oxidação no cabo do par metálico, aquela coisa toda.
Então, para te garantir uma entrega de 56 kbps, né? Com um modem. 56 raramente pegava, né? É. Com o modem... Aí Era à o modem, noite, né? À noite. À noite era mais... Mas pegava 52, isso é o que não... conseguia pegar. Eu lembro da emoção que era conectar depois da meia-noite e conseguir baixar, né, em uma semana, usando sempre depois da meia-noite, baixar um clipe de 50 mega de alguma banda, alguma coisa famosa que a gente gostava, usando o Mesh, Emule. Levava uma semana inteira conectando da meia-noite às 6 da manhã para poder baixar um clipe de música, porque a gente não tinha acesso a MTV ou alguma coisa assim. Exatamente, não tinha tanta assinatura de TV, né? Aquela época era mais restrito, era para poucas pessoas. E eu lembro que o início mesmo da discada foi em 96, ali começou, né, a parte de internet e discada. Quando a gente iniciou a empresa, que foi em 2001, acho que se eu não me engano foi em 2003, a gente chegou até a montar lan house com internet discada, né? Botava 6 computadorzinhos ali, um discando e... Um monte de discando e tinha alguns serviços de proxy que a gente tinha. Quando uma máquina abria o navegador, a máquina discava. Conectava na internet. Após 15 segundos, 20 segundos sem ninguém usar, o modem desconectava. Para não gastar pulso, para não salgar a conta do telefone. A procura da internet era boa, só que o tempo de pulso, né, que o telefone daí era caro, aí o cálculo era quanto gastava o telefone e quanto sobrava do que a gente cobrava de internet. Era engraçado isso, mas foi ali a gente começou a lidar com a parte de internet. Foi em 2002 ou 2003, né? Que isso foi bem... Alguns que são moradores aqui, ao tempo era em cima ali embaixo do Ana Paula, era nosso cybercafé que a gente fez na época. Então ali subia onde que era, tinha uma escadinha e subia lá em cima, tinha 6 computadores ali e uma máquina que gerenciava esses que não tinha, né? Na época não tinha. É igual a um tempo atrás que a gente vinha pra praia aqui, tinha fila no orelhão não, ali tinha onde que era Celeste, que tinha uma telefonia ali, que tu entrava nas cabininhas ali, era a mesma coisa, tinha fila para acessar a internet. Então e a gente usou a internet discada. E qual que era o intuito de uso da internet? Porque eu particularmente, né, tinha lá meus 8, 10 anos de idade, eu usava quando ia na casa de algum amigo meu para fazer um trabalho de escola, alguma coisa assim. A maioria era sala de bate-papo, né? Tinha acho que era o Terra, né? Tinha Terra, o UOL, tinha o Mirk, que era mais... o ICQ, o Messenger, eram os carros-chefe, né? E o site mais acessado era o KD na época, que era o top, o KD, o Terra. O Google não era difundido. Baixa aqui para baixar os programinhas, né? E os bate-papo era o Mirk, ICQ. Cadê o Yahoo? Já era das antigas, né? O Yahoo depois fundiu com o KD, né? Então, aí depois surgiu mais um tempo para frente, surgiu o Google e aí dominou o mundo. Hoje a gente já não vê mais essa... É difícil até usar o próprio Bing, acho que é da Microsoft, né? Para pesquisa, mas o Google é o dominante aí. Esse é o que domina toda a parte de navegação de internet ali. A primeira coisa que a gente vai fazer ali, tem uma dúvida, digita no Google ali, ele já busca. E né? E aí eu falo, se o Google não tem, não existe. Não existe. Então depois da dial-up a gente foi vendo um pouco da evolução, acho que foi a própria Oi, eu acho que acabou trazendo para o Brasil, que foi o início da banda larga ali. Vocês têm ideia mais ou menos de quando começou essa utilização? Foi na 2005. Na realidade é que eu quando estava em Mafra ainda, eu fui lá visitar meu tio, eu instalei uma DSL para ele e isso era em 2001, 2002 já tinha alguma coisa em Mafra, né? Aqui com a gente Demorou, acho que foi 2005 ou 2006. Comprou o modem, usava discada ainda, a gente botou isso no laboratório, estava em cima do armáriozinho lá, foi pago acho que R$600 no modem, um DS-Link, isso eu me lembro até hoje,
E aí nós ficava todo dia, acordava de manhã e olhava a ver se sincronizava o sinal. Ficava, todo dia estava piscando. E demorou uns 2, 3 meses, assim, até a gente... É que a gente já tinha feito a solicitação para a Oi, porque na época, né, para quem tá vendo a gente agora aqui, a gente só trabalhava com manutenção e consertos e venda de computadores, né? E a internet foi surgindo a curiosidade ali. E a gente fez isso que o Everton falou, comprou o equipamento, deixou lá e todo dia olhava para ele piscando lá, até que levou uns 3 meses, acho, para... 3 meses, até aí sincronizou. 3 a 6 meses demorou até sincronizar, que eu acho que o pessoal que estava mexendo, em poucas pessoas tinham a DSL aqui na cidade. E aí a gente colocou a DSL, foi 512K. O top. Top de entrega. 10 vezes mais do que entregava. Então, a gente já tinha bem mais velocidade, não cobrava pulso, sempre estava conectada, 24 horas estava conectada. Então, essa foi uma grande evolução. Porque antigamente nós tínhamos uma maquininha no canto da sala, que tinha um servidor ali. Quando toda a empresa ia usar para mandar e-mail, e aí tinha um S-Robotics, que é um falante desse tamanho, começava alguém está usando a internet. Aí ele discava e depois de um tempo ele desconectava. Porque a gente usava para baixar drive, para fazer drive de impressora, drive de computador, então usava tudo discado. Depois que veio a DSL foi mesmo. Aí é engraçado que a DSL ela tinha que usar aqueles filtros, né, nos telefones para não dar interferência. Era DSL, né? DSL, filtro de linha. Aí dava problema naquilo lá, parava a internet toda, né? Que dava uns curtos naqueles aparelhinhos ali. Telefone ninguém usava daí, porque dava uma barulheira, se não tinha esse filtro. E derrubava a internet e o telefone não conseguia usar porque ficava aquele chiado no ouvido ali. É engraçado, foi um período ali, o que foi até 2008, né, que a gente começou daí a entrar no interesse da internet, né? Mas a gente já tinha daí a DSL. Mas ela evoluiu um pouco até naquele período ali, né? Porque os primeiros links, quando a gente começou a montar o provedor ali, foi de quanto mega? 1 mega, 2 mega, né? A gente pegou o primeiro link da Oi, né? A gente tinha 2 mega de link dedicado. Acho que era pago 5 mil reais, acho, por 2 mega. É isso que tinha. Mais... Me vinham com um trabucão desse tamanho, que era um modem deles. Pediram um cabo de não sei quantas vias. Tinha que ser a estrutura padrão deles. Aí quando chegava no modem, transformava em 2 fiozinhos. É isso que eles pediam. E aí gasta-se um monte para ter 2 mega de internet. Isso já nos primórdios de vocês enquanto provedor de internet. Sim, daí ali já a era gente já estava iniciando a atividade de provedor, né? Porque o provedor ele não pode servir internet para outros terceiros usando a DSL. Isso não é liberado. Então, tu tem que ter um link dedicado. Seria trabalhar quase como um provedor ilegal, né? Isso. E até porque a própria operadora, ela bloqueava os pacotes. Ela bloqueia, né, os pacotes. Excesso de pacote, ela corta. Aí então não tinha nem como. Para poucos clientes, se o cara iniciasse uma atividade dessa irregular, ele conseguiria trabalhar com uma DSL, né? Mas era irregular, né? Não era legal, não era legalizado. Até tanto que a gente teve que tirar uma licença na época, que também era um valor bem alto ali, que a gente pagou. Hoje em dia eu acho que não tem esse valor hoje não já. Tem valor. Até por isso que num dos episódios eu falei que já aqui na região existem vários provedores, né? Mas antes a dificuldade era um pouquinho maior, né? Então a gente entrou lá nessa época aí que iniciou as atividades de internet. E a gente está falando aí 2008, 2009 mesmo que começamos a utilizar ali, que saiu a nossa licença ali. Faz o quê? 10, 11 anos então. 11 anos que nós estamos trabalhando com isso. Você vê, numa década como evoluiu a internet, né? Por isso que eu digo que hoje praticamente estamos igual aos outros países aí fora na questão, no quesito de internet, né? Falando de internet, né? Eu lembro que esse período aí, 2008, 2009, quando eu fui morar em Curitiba, eu fui trabalhar na GVT, que na época estava numa expansão muito grande deles ali, principalmente naquela região. E na época eles entregavam a telefonia ali, 300, 600 minutos, e o plano máximo deles era 1 e 3 mega que eles vendiam. E era
os valores bem mais altos do que a gente paga hoje em qualquer provedor aqui da... O nosso era 64, 128, 512, né? E tinha um Mega também, mas o Mega era raro, né? Quem comprava. Raro, né? quem tinha o Mega era o cara. E hoje um Mega você não faz mais nada. Só que toda essa tecnologia a gente começou entregando com rádio, né? Via rádio, né? Que foi o início todo, foi através da via rádio, né? Então... E ali a gente começou com esses planos ali. Mas nessa época ainda o Wi-Fi não era muito difundido, né? Trabalhava-se Mega e espetava no computador. Até tinha os roteadores que qual era as partes de... É que muitas vezes a gente usava, na época não tinha muita... Não tinha... Quem tinha Wi-Fi muitas vezes era notebook, celular não tinha Wi-Fi. O smartphone não era... O smartphone ainda não era o auge, assim, não. Não tinha. A parte dos PC era tudo cabeado. Muitas vezes descia de uma antena, e muitas vezes alguém já viu umas antenas de grade, grandona, a gente descia com o cabo nela, botava uma plaquinha de rede Wi-Fi, que hoje pode usar com wireless, né, que a gente chama, a Wi-Fizinha, botava no PC e fazia o PC só ele navegava, não tinha Wi-Fi para distribuir para casa. E às vezes a gente botava daí no roteador para fazer mais cabo, né? Daí ligava direto no cabo do... A anteninha do roteador era rosqueada, né? Isso, foi uma evolução nessa... Primeiro nas plaquinhas, depois... a gente usava a plaquinha, depois começou a vir os roteadores. Aí podia ligar 2, 3 computadores, ou... Isso. Não dava para transmitir, daí tinha que ligar outro roteador. Aí sim, mas isso tudo era... sem fio na época mesmo era o notebook mesmo que conectava, né, cara? Era muito mais caro, os roteadores eram muito mais caros. Então para conseguir botar uma internet lá, quando veio os roteadores mesmo foi uma evolução tremenda. De colocar a anteninha, rosquear, tirava a anteninha dele, rosqueava a antena externa, conectava a nossa rede. E aí tu fazia o roteamento nele e tu conseguia colocar mais 4 cabos atrás dele. Isso foi uma evolução tremenda. Os primórdios da engenharia da internet. Aí. E quando era só a plaquinha não tinha, né? Só rodava num PC e deu. Por isso que funcionava. Como que rodava com 64K? Porque era só ele. Eu ia chegar nisso agora, que uma das reclamações que a gente ouve do cliente é que, eu usava 1 mega e funcionava, agora eu tenho 30 mega e não funciona, mas você tinha um computador ligado, trabalhando exclusivamente para ele ali. E hoje em dia não, você tem 4, 5 celular em casa. E fora as plataformas, né, que tem disponível, que a pessoa utiliza, Netflix, o Prime Video agora, que eu estou usando, muito bom, da Amazon, né, e YouTube, cara... Hoje uma criança de 2 anos já está com o celularzinho na mão ali assistindo vídeo e assim vai. E cada celular desse ali consome até mais do que um computador, né? Assistindo vídeo, né? A gente já sabe aí quanto que é um consumo de um vídeo HD. 25 mega para cima. Aí de 20 a 25 mega para cima aí é tranquilo. Então 30 mega... Sem contar a interferência que ocorre, né? Nos roteadores. Quanto mais uso, mais interferência ele causa. Ele gera, né? Na verdade, está gerando interferência para o teu vizinho ou o teu vizinho gerando para ti. Então, isso é uma coisa que, quanto mais banda trafegando, mais interferência ele vai gerar. A gente vê isso muito, a questão de diferença até das rádios, né? As operadoras de rádio, que eles têm lá 1, 2 em cada cidade, mas as frequências que elas utilizam são bem diferentes. E já no roteador não, você tem ali 100 roteadores do teu lado ali, principalmente quem mora em prédio, usando a mesma frequência, né, que é o 2.4 ou 5 GHz. Isso, 2.4 além de ser a mesma frequência, usando o mesmo canal, depende, a largura de banda é maior, então com isso gera interferência. E aí quem está usando não consegue ver isso. Tu consegue ver entrando no roteador, ver quantos estão conectados. Mas não tem como mensurar. Tu passou a senha, vão acessar e se 2 filhos da tua casa usar o Netflix ali ou o YouTube, depende da banda que tu tem, vai consumir. E depende do roteador se ele vai suportar aquela tua banda total passante. Tem tudo isso. Então o usuário mais leigo não consegue ver isso.
O consumo é uma coisa interessante. A gente, como é uma cidade litorânea, a nossa região de atendimento é toda litorânea aqui, né? Essa época entre Natal e Ano Novo, praticamente dobrou o consumo de link que a gente tem aqui na empresa. Dobrou, né? Dobrou, né? Dobrou. Não dá para... Por quê? Por causa, né, das visitas, vem visita para as casas, o cara tem uma casa de praia, às vezes ele já tem internet só para monitorar a câmera e tal, mas chega final do ano ali, vem família, vem tudo e é uma cidade aqui de Pissarras, por exemplo, 23 mil habitantes e vai para 150 mil, 200 mil habitantes, né? E aí tu pensa, atende todo mundo. No nosso caso, dobrou o consumo do provedor, foi lá nas alturas. Sim, então se for pensar isso, vocês ali com 1, 2 mega, nos primórdios, com essa quantidade de gente conectada no Wi-Fi, impossível, ninguém ia trabalhar. Mas é que assim, tudo evoluiu, né? Como a velocidade da internet evoluiu, uma plataforma, na época, voltando lá nos primórdios ali, que a gente estava falando ali da DSL, acho que surgiu o Orkut ali para frente também, né? Começou no IRC, era IRC, MSN e Fotolog, depois veio o Orkut. Depois veio o Orkut. Então, assim, era uma plataforma, até ficou, agora já saiu do ar, mas ficou um tempo aí, estava até, mas meu, cara, tu olhava, olha o Facebook hoje, a diferença de plataforma, qualidade de imagem, tinha que mandar por Orkut, não podia ser uma imagem muito grandona, aquele era tudo corzinha mais clarinha para não forçar tanto para tu trafegar, então mudou muita coisa hoje. Então, os elementos, né, que usavam nos sites era outra coisa, agora então, como evoluiu a velocidade também, pode ver que os sites são tudo mais parrudo, o próprio Facebook ali, tu roda vídeo nele ali tranquilamente, né? Não é só o YouTube, Facebook roda, o Instagram também. Instagram, LinkedIn... Todos eles têm essa opção de vídeo. Tudo tem vídeo. Fazer live, a live também é um consumo direto assim da internet e exige de Wi-Fi também, né? Porque normalmente tu tá com o celular fazendo uma live, existe adaptadores até para transformar em cabo, acho, né? Ou não? Para celular existe, né? Mas normalmente o cara usa Wi-Fi. 99% a pessoa usa Wi-Fi, aí tu tem que ter um roteador bom e uma internet boa. Hoje, até a gente, quando comenta, a gente fala que a gente não vende mais internet, a gente vende Wi-Fi para o cliente, né? Porque é tudo conectado hoje em dia. E não vai mudar, né? Eu acho que só vai, na verdade, vai mudar para cada vez mais a gente depender desse negócio de sem fio, né? Sem conexão, né? As coisas vão ficar mais... Tanto que a gente vai falar aí sobre a evolução também da internet na telefonia celular, né? Que foi o que agora tá para vir uma outra das últimas tecnologias aí, que vai revolucionar mais um pouco a parte da internet aí, né? Então, antes da gente entrar nessa parte da telefonia móvel que tu estava comentando, queria falar um pouquinho também sobre a parte de satélite, né? Que além do rádio e fibra que a gente trabalha hoje, tem a internet via satélite. Como que é o funcionamento dela, a evolução dos últimos anos, assim? No começo também, quando a gente estava iniciando a parte de provedor, a gente foi atrás de pessoal que ficava entre a cabeada, que era o par metálico, os links dedicados de par metálico, e a parte de satélite. Tinha uma empresa, a Star One, não sei se ela existe, acho que existe ainda, que era a única que servia a parte de internet via satélite. Porém, o custo dela era um absurdo, era muito caro. Muitas vezes ainda tem em algum lugar, sim, acho que o Correio usa, tinha uma parte do Correio, tem umas antenonas bem grandona. Se for dar uma olhada, no lado do Boticário tinha antigamente, o Boticário usava essa rede, o banco usava a rede deles via satélite. Então era uma rede mais fechada, digamos assim. Hoje tem a HungusNet, eu acho. HubsNet, né? Só que o que acontece, ela é uma banda limitada e ela é franqueada, né? Tu tem uma franquia de dados. Porque ela tem, além de ter uma latência um pouco mais alta, porque tu tem que daqui a distância até chegar ao satélite e retornar. E o detalhe que todas as operadoras de TV por assinatura têm, dia de chuva ela também tem o problema das massas das nuvens, que ela perde sinal também. Ela tem um bloqueio. Que ela está apontada para o céu, né, para
O satélite, ela, tempo de chuva forte assim, ela cai o sinal também por causa dessa interferência entre as nuvens e, né? Isso, devido à distância, né? Distância, a frequência que é usada, ela tem as nuvens, ela vai atrapalhar essa, digamos, o ponto a ponto entre o rádio e o satélite. É a mesma coisa que funciona com a rádio, só que muitas vezes o pessoal fala que a rádio quando chove cai. Não é que muitas vezes cai, ocorre de dar uma trovoada e queimar o equipamento. Porque hoje a tecnologia que a gente usa hoje dificilmente vai cair com a frequência usada e a distância que a gente usa, dificilmente com a chuva, pode ser uma chuva torrencial, ela não vai cair o sinal. O que pode ocorrer é de dar um raio e queimar alguns equipamentos, isso ocorre. No litoral aqui é bem propício, agora chega essa temporada aí, janeiro, fevereiro aí é dia de sol, fechou o tempo, caiu o raio. O problema dessa queima de equipamento é que nem sempre a queima é na casa do cliente, às vezes é os próprios equipamentos da empresa. E os equipamentos estão alocados muitas vezes em área de difícil acesso, né? Em cima de morro, que é o caso Escalvado, Rio do Peixe, que o acesso é bem limitado e bem complicado. E até fica mais um adendo para o pessoal nessa época do ano, que assim como a gente desliga a TV, desliga a geladeira, desliga a rádio da tomada quando está caindo um temporal, desliguem seus roteadores, desliguem sua antena da TV, porque pode queimar. E aí é um transtorno, né? Fazer toda a troca do equipamento, o tempo que leva para isso. Até passar a trovoada, porque chovendo não tem problema, pode. O problema é quando tá um calorzão, fecha o tempo, vê que preteou tudo, vai lá e já tira a tomada, porque queima. Isso a gente sabe, tem alguns anos de experiência aí, alguns equipamentos trocaram. Sempre no verão é uma tristeza porque ocorre muito, né? Você falou que é mais nas torres, mas também em cliente, assim, eles acabam deixando muito equipamento ligado. A gente tem caixas e caixas de equipamento que a gente acaba trocando ali e no fim é prejuízo para a empresa, é desconforto para quem está, para o usuário, né? Porque daí ele fica sem internet, gera uma demanda muito grande de OS para a empresa e a empresa daí, né? Não é uma época que a gente vai ali, contrata mais 10 pessoas para atender a temporada, porque o faturamento, o fluxo da empresa é o mesmo. Só aumenta esse tipo de situação, né? E fora o movimento na cidade, como eu falei ali, que de 20 mil vai para 100 mil, 150 mil pessoas na região, numa região pequena. Deslocamento, tu não consegue atender. O trânsito fica insuportável. E é aquela coisa, por conta de uma hora numa trovoada que o equipamento ficou ligado e queimou, o cliente vai ficar alguns dias sem internet até conseguir substituir. Exatamente. Isso falando no equipamento que nós substituímos, que é a questão da antena, né? Mas a questão pode queimar o roteador do cliente, às vezes um roteador com uma capacidade maior, tem um custo alto, a gente fala aí de roteadores de R$600, R$700 que podem queimar. Pode queimar TV, computador, então deu aquela trovoada, desliga tudo, tira da tomada, para não ter problema, passou, liga, vai funcionar perfeitamente. É interessante. E aí a gente vê, voltando um pouquinho ao assunto que a gente estava falando da via satélite ali, foi mais ou menos a mesma época, o satélite e o rádio, eles vieram mais ou menos ao mesmo tempo? Como que foi? Que a rádio, a gente começou com a banda B, que a gente chama, né? A velocidade que tinha no máximo era 11 mega. Banda B, aí depois veio o G, então foi praticamente nessa mesma época aí. A gente já falava em rádio, a gente fez um ponto a ponto em rádio com uma empresa ali na Penha, 2006 eu acho. Que foi feito, ele tinha DSL numa casa dele, que era na Praia Alegre, na Praia Alegre, perto do Quilombo, e a gente interligou com a fábrica dele, que era ali na Nossa Senhora de Fátima. Então a gente botou uma antena lá, antena com 2 radinhos wireless ali, e a gente fez a comunicação e transportou o DSL lá para a empresa dele, que lá ele tinha só discado. Era um enlace do que? De uns 5, 6 quilômetros, né? Em linha reta, mais ou menos, por aí, né? 3 a 5 ali, mais ou menos, né? Então foi uma das primeiras rádio que a gente fez, né? Então, e era a velocidade, ele tinha uma DSL de 500K, 512K,
E o tráfego que tinha ali chegava no máximo em 11 mega. Então era a banda B, né, que a gente tinha. Hoje a gente tem B, G, N e a C. Né, que hoje chega a passar, tem uma frequência que a gente usa que é 24 GB, passa 1.4 GB de velocidade. E se você agregar rádio, chega a passar 2, 3 GB. Então dá para fazer bastante coisa com o rádio ainda. No AC, então, facilita até a entrega dessa questão de bandas mais altas no rádio, que a gente vê essa crescente tanto na fibra, mas também vê essa crescente de velocidade de entrega no rádio, né? Ele tem que acompanhar porque é sem fio, né? Hoje em dia o não estar conectado é o importante, né? A questão da satélite também falando, e eu vejo que até ainda existe nas localidades mais retiradas aqui nos interiores aqui, tem muita gente tá utilizando ainda, né? Áreas que os provedores não cobrem com via rádio ou fibra, como já tem localidades aqui em Pissarras, no bairro Lagoa, na Morro Alto, Morretes, ali a gente já tem fibra ótica ali, né? Mas nas outras localidades, ou é satélite ou rádio, né? Porque a satélite, a propaganda deles é que eles atendem todo o território brasileiro. Fato, né? Só virar para cima e tem. A rádio depende de visada, depende se tiver um morro na frente, não tem como atender. Tem que existir estruturas físicas, né, para poder apontar essas antenas. E a satélite é uma só, né? Ele tem um satélite lá em cima. O satélite vira para cima ali já vai funcionar tranquilamente. E a via rádio tem lugar que a gente tem que montar uma estrutura, monta um POP, bota uma torre em cima de um morro, negocia o aluguel de morro, levar energia, se não tem usa solar, é um gasto bem elevado para tu montar um popzinho, depende da quantidade de pessoas para atender, não é inviável, né? Então por isso que tem lugar que a gente não atende. Sem contar a própria inviabilidade técnica, né? Que a gente está numa região com várias plantações de eucalipto rodeando todo o interior. Aí o cliente está morando no meio, não vê prédio, não vê nada, não tem para onde apontar. Tudo isso. Via rádio, ela funciona com visada. Tem que ter visão. Se não enxergar, não adianta. Só vai se incomodar. Então, como a gente falou, nos interiores ali, parte de eucalipto, tu instala hoje. Tu vê que tem eucalipto na frente, já nem instala, porque daqui 6 meses o bichinho está lá em cima, 7 metros, já começou a tampar. Então não vale a pena. E como foi para vocês, assim, aqui numa região, que a gente está numa cidade pequena, mas como foi para vocês aquele start da mudança ali de começar a inserir a fibra ótica aqui na cidade? Porque a Clinitec e mais um provedor aqui da região são os pioneiros da fibra ótica aqui, né? Penha, Pissarras e Barra Velha. Como que foi para vocês esse ponto de virada, assim, vamos colocar a fibra ótica hoje? Eu lembro que a gente começou a surgir a tecnologia, a gente participa, né? Todos os anos de eventos aí que tem, né? Tem uns principais aí que ocorrem durante o ano, assim. E começaram a falar bastante fibra, essas coisas assim. Só que o valor era muito elevado. Eu falava, vamos entrar nisso aí que... E aí a gente acabou lançando um projeto, né? E contratando uma empresa terceirizada, que a gente não tinha muito conhecimento. Começamos a descobrir, assim, porque a máquina de fusão ainda ela é cara, né? Mas na época era bem mais cara ainda, né? Nós estamos falando aí isso eu acho que a gente iniciou foi em 2013 ali, né? 2012, 2013, a parte de fibra. E uma máquina de fusão, acho que era 30 mil, 40 mil uma máquina de fusão naquela época, para quem arrumava computador, né? Aí a gente, é um equipamento muito caro, é uma ferramenta. Fora as outras ferramentas que teria que ter e tal. Foi rodado ali, acho que 3 ou 4 quilômetros de fibra na época, foi o projeto inicial ali. E utilizamos uma empresa terceirizada, né? Mas aí o Everton foi se aprofundando, fomos, né, buscando mais conhecimento sobre isso e começamos a investir na parte da fibra, né? Só que a rádio foi predominando muito, né? Muitos anos pra gente, que era o carro-chefe nosso. Só que em 2013 daí também veio a questão de continua arrumando computador e internet, ou vamos só seguir vamos dar uma guinada no negócio aí
Tanto que na época a gente teve que fazer um levantamento, ter que fazer um estudo para ver se realmente valeria a pena. E a gente chegou a uma conclusão que a internet ela estava já acima do que a gente fazia de serviço de manutenção. Não dava problema, dava poucos problemas, né, no caso da Via Rádio ali. Como a gente era pioneiro e só, né, nosso parceiro aqui da cidade também, tinha poucos provedores. Hoje eu falo que tem muita coisa. Qualquer casa hoje tem 2, 3 roteador, então a interferência é muito grande. Realmente gera um transtorno não só para o nosso provedor, mas para os outros também, essa questão de interferência, né? Mas na época foi essa alavancada que a gente deu, que a gente tomou outro rumo para o negócio nosso, que foi seguir só o provedor, e dali para frente a gente trabalhou mais um tempo com uma terceirizada, daí a gente foi montando a equipe. Para a gente não deixar os clientes que a gente tinha na mão, que a gente atendia, né? A parte da manutenção, nessa mudança, né? Então a gente pegou e teve um outro parceiro, falou, vamos lá, apresentamos todos eles, quem vai assumir a nossa assistência agora vai ser essa empresa aqui. Se vocês quiserem continuar, nós não estamos dando mais... Eu vou dar suporte para essa empresa. Se for uma outra, eu não vou dar suporte. Aí chega um tempo, até ele atende alguns clientes nossos até hoje. Então, foi tudo estudado na época ali para fazer encerrar essa atividade, né? E foi programado, acho que foi dezembro de 2013 a gente encerrou total, né? Daí já estava na mão dessa outra empresa que ele é parceiro nosso até hoje e atendeu muito bem os clientes, tanto que ali até hoje ele atende a maioria dos clientes, né, que a gente passou na época para ele. Eu ainda dou suporte a ele, né? Então algumas redes que eu fiz, ainda eu dou suporte para ele, para alguma coisa que, onde que estava isso aqui? Eu falei, cara, vai lá em tal lugar que lá tem um roteadorzinho escondido lá. Então a gente ainda tem esse feedback porque... Inclusive esse rapaz, ele trabalhou com a gente, daí ele montou uma empresa, até posso falar o nome, a Help TI, o Fábio, um rapaz excelente, assim, muito inteligente e muito responsável. E ele, hoje também qualquer coisa assim que dá, até de cliente que precisa de uma manutenção, a gente sempre está indicando ele, o outro parceiro lá, o Eric da Webs. Os dois então são os dois que a gente tem indicado para conserto de computadores, a parte de informática ali, né? Mas ali daí em 2014 a gente iniciou e aí a empresa aí começou a vir um crescimento já bem diferente, né? E o investimento também, um dos segredos do nosso negócio hoje, eu não preciso esconder para ninguém, mas a gente faz sempre o quê? A gente reinveste todos os lucros da empresa, sempre reinvestir os lucros da empresa, né? E isso eu acho que é onde vai fazendo diferença, vai enraizando o negócio. E de lá para cá a gente construiu muita rede de fibra aí que hoje eu não vou citar aqui uma quantidade, mas tem alguns quilômetros já de fibra lançada aqui em Pissarras, Penha, Barra Velha e Navegantes. E ainda tem muito por fazer ainda, que esse ano 2020 a gente vai trabalhar muito ainda essa questão de construção de rede, né? Eu vejo muita evolução assim até mesmo das conexões dos clientes que a Cleantech tem de de 2 anos e meio para cá, que é quando eu entrei na empresa e comecei a observar isso, até a mudança, que antes trabalhava ali 80% dos clientes rádio, 20% mais ou menos era fibra, e toda essa inversão, né, de tecnologia. Já está 80, 20, mas está invertido. Hoje é fibra e ainda tem uns 20% de rádio, que a gente está migrando aos poucos e construindo rede, que falta mais umas partes aí. Mas a ideia é tornar um provedor praticamente 100% fibra, né, Everton? Algumas partes mais remotas a gente vai levar rádio, porque a gente quer levar conexão a todo canto, né? Então, quando a gente desmancha um POP aqui e a gente leva lá no interior, numa área remota, onde não chega fibra, a gente vai lá, começa a atender e a gente vai levando a fibra. Esse é o nosso pensamento. Então, atender todo mundo na fibra, uma conectividade que possa ter mais banda. Não digo que a rádio não consiga chegar a essa banda, mas ela é limitada ainda. Então, não vou dizer assim, conseguir entregar 100 mega para um cliente na rádio. Se eu fizer um ponto a ponto, consigo, mas o valor é um pouco mais caro. Ponto, multiponto já é um pouquinho mais complicado. Então a gente tem que
Por isso que a gente limita a banda da rádio em certa velocidade para a gente poder atender eles. Essa questão de banda a gente vê até tem alguns clientes nossos que já trafegam hoje ali 50 mega no rádio tranquilamente, né? Também não num ponto a ponto, mas trafegam tranquilamente ali. Muitas vezes isso passa por mim antes de eu faço análise, ver se tem como passar essa banda, né? No ponto multiponto, muitas vezes é um pouquinho que tem que ser, ver quantos clientes tem no AP, como que está a interferência ao redor, para a gente poder chegar assim, eu posso fazer o teste de manhã, mas quando ele chegar à noite, todo mundo usando, vai gerar mais interferência. O rádio vai jogar mais interferência, e aí pode ser que não chegue a velocidade. Então a gente tem que ter tudo analisado, faz um teste de manhã, tarde e à noite, para ver como que funciona. Então a gente consegue vender banda mais 30, 40, 50 mega, muitas vezes num ponto multiponto. Então, dando sequência na parte dessa evolução da internet, a gente entra na parte dos celulares, né? Essa evolução que a gente teve ali, que a gente ouviu falar, GS 3G, GSM, 4G e agora o que se fala muito do 5G. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa evolução, o que vocês sentiram também disso desde o primeiro smartphone ali, se não me engano foi o da Apple, né? O primeiro iPhone ali que começou a trabalhar com isso, mas antes a gente já tinha a Wi-Fi em alguns outros aparelhos. Eu não me recordo bem aqui a época, mas a gente tinha uns Motorola, né? Os Reis HD, lembra, Everton? Daqueles lá, foi acho que um dos primeiros. Foi o anterior, né? A gente tinha... Não, tinha aqueles Baby da LG, você lembra? Mas era smartphone já? Não era smartphone, né? Mas a era do smartphone para nós, eu lembro ali, acho que foi o quê? Em 2000 e... na data não vou me lembrar. Eu não vou, mas ali a gente já começou a utilizar e daí veio a história dos pacotes de internet de plano de celular, né? Sim. Mas ele também teve vários passos ali, que foi como tu falou, GSM, 3G, 2G, 3G, 4G e agora estão falando muito do 5G. Tem a parte da 2G, acho que era ED, se não me engano, os pacotes tinham SMS, que tinha ligação e tantos SMS, né? Aí, uma evolução um pouquinho à frente, já foi tirar o SMS, começaram a taxar mais os SMS e liberar plano de dados. Então, isso foi uma... Aí, já se falaram em 1G, mas eu não cheguei a mexer no 1G, né? Que eu acho que quem veio a evolução foi o 2G, que é o ED, que, né, aí o 3G e o 4G, e agora estamos esperando o 5G aí para ver o que vai dar. E qual é a expectativa de vocês? Porque o 5G, a gente está falando de trabalhar um mundo conectado via Wi-Fi praticamente, né? O que vocês esperam disso, assim, dessa evolução? Não seria bem o Wi-Fi, é a parte de tecnologia do telefone, né? É a parte de transmissão de dados do telefone. A outra é uma frequência que as operadoras compram para trabalhar nessa linha do 5G. Não quer dizer que é 5 GHz, é uma outra frequência. Então, compram essa frequência, que a gente não pode usar, só se a gente quiser comprar, para as operadoras poder usar esse 5G. E 5G, ela vai ser, pelos estudos que foi mostrado, tem que ter vários POPs, várias células para transmitir tem que estar mais próximo do cliente, para ter alta velocidade. É a mesma coisa do 2.4 e 5.8 nosso. O 5.8 tem que estar mais próximo do roteador para tu ter um sinal melhor. E o 5G vai ser a mesma coisa. E falando um pouco sobre essa evolução do 5G, onde, né, a maioria dos usuários aí vai ter que trocar o aparelho que utiliza, é o mesmo que a gente indica quando o nosso usuário de internet troca ou de tecnologia via rádio para fibra, ou quando coloca uma banda de internet com velocidades muito altas, que é a troca do equipamento também, que é a troca do roteador. Muitas vezes o cliente está usando ali os roteadores mais antigos, tecnologia N ainda, que é os roteadorzinhos que a gente, né, o usuário fala, o roteador meu tem 2 antenas, ou 3 antenas, mas geralmente ele está falando do roteador ali tecnologia N, e a gente dá indicação já para trocar para a tecnologia C, que trabalha com 2.4 e 5.8 GHz, para trafegar velocidades mais altas aí. Então, o Telecom Café de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência de todos, né, e a colaboração, os comentários dos nossos usuários e de quem assiste os nossos vídeos.
E fazer o pedido de sempre. Não esqueçam de acessar o nosso site www.cleantech.com.br e acessar ali todo o nosso conteúdo. A gente tem a parte de blog, tem a parte das notícias internas aqui da empresa. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de entrar em contato conosco e não deixem de nos seguir nas redes sociais, né? O Facebook da Cleantech, o Instagram. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima.